Graças e paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica. Hoje, domingo, dia 22 de abril de 2018. Estaremos lendo os capítulos 27, 28 e 29 do primeiro livro de Crônicas e o primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas. Lembrando a você que o nosso método é bem simples. São 3 capítulos lidos cada dia de segunda a sexta, 4 capítulos no sábado, 4 capítulos no domingo. E aí, iniciando a nossa leitura dia 1º de janeiro, iremos terminar a leitura da Bíblia lá pelo dia 27 ou 28 de dezembro. E aí, temos 3, 4 dias para atualizar nossa leitura, aqueles que atrasaram. Dia 1º de janeiro começamos de novo. Então, abre sua Bíblia, capítulo 27, 1º de Crônicas, e acompanhe a leitura. Está escrito: Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães de milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Este era dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dobai, o Aoita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30 e sobre os 30. E na sua turma estava Amizabade, seu filho. O do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois deles Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Ix, o Tecoita. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Um décimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O do duodécimo mês, Heldai, o Netofatita, de Otniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam: sobre os Rubenitas era líder Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os Aronitas, Adoc; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; e sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias.
E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabe, o Sifmita. E sobre os olivais e sicômaros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém Joás sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Citrai, o Sironita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. E todos esses eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Raquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joiada era o general do exército do rei. Capítulo 28. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar aos vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes e para os levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. Me deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério, e também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério, e o peso para os castiçais de ouro, as suas cadeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas cadeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas cadeias, segundo o uso de cada castiçal,
E também deu o ouro por peso para as mesas da propiciação, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E o ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar de incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Então estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. Capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gessonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. As riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre, a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso, Deus de toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu nome santo, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais,
conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar esse palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E a segunda vez fizeram o rei Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, e Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. E assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reinado e seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1. E Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefe das famílias. E foi Salomão a toda a congregação com ele, e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito um deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que eles preparara, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaliel, filho de Uri, filho de U, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar este povo a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, e de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como sicômoros que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada um pelo seu preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim
por meio deles, eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 2, 3 e 4 do livro de 2 Crônicas. Então, que Deus te abençoe nesse final de semana, nesse domingo, e até amanhã, se Ele assim o permitir.